Vender num mundo que, vamos combinar, não para de mudar um segundo, exige um motor de vendas completamente novo. Hoje, a gente vai desmontar e construir esse motor peça por peça. Sabe aquela sensação de que o processo de venda simplesmente travou? De que as velhas táticas, aquelas que sempre funcionaram, de repente não funcionam mais? Pois é, essa é uma dor que muita gente da área de vendas anda sentindo. Mas por que isso está acontecendo? A resposta, em grande parte, está aqui, nesse slide. O antigo funil de vendas, aquele que a gente aprendeu, linear, previsível, onde o vendedor ditava o ritmo, bom, ele já era. O que temos hoje é a jornada do comprador, e ela é dinâmica, complexa, parece mais uma teia de aranha do que uma linha reta. E o ponto mais crucial de todos: quem está no controle agora é o comprador. Ele chega na conversa sabendo muito, às vezes até mais que o próprio vendedor. E para navegar nessa nova realidade, a gente precisa de um novo manual, um novo playbook. Vamos começar entendendo as novas regras do jogo, porque o comprador moderno ele joga de um jeito completamente diferente. E esse novo manual começa com o pilar que sustenta tudo em vendas, as pessoas. Só que tem um problema. O jeito que muitas empresas contratam vendedores ainda está preso lá no passado, e isso, claro, está gerando falhas gigantescas. Quer ver um exemplo? O mito clássico do caçador versus o fazendeiro. O hunter que traz novos negócios e o farmer que cultiva os clientes existentes. À primeira vista parece fazer todo sentido, né? Mas a verdade é que esse modelo é simples demais. Vender um software super complexo exige habilidades totalmente diferentes de vender um produto mais simples, mais transacional. Tentar encaixar todo mundo nessas duas caixinhas simplesmente não funciona mais. E isso nos leva a uma verdade fundamental, que está muito bem capturada nesta citação. Não existe desempenho num abstrato. Existe apenas desempenho em um determinado contexto. Pensa bem, um vendedor que é uma superestrela numa empresa gigante, com uma marca forte, pode fracassar miseravelmente numa startup que ninguém conhece. O sucesso não é algo que se leva no bolso, sabe? Ele depende totalmente do ambiente. E por falar em erros, tem um que é muito comum, que a gente pode chamar de teatro da avaliação. Empresas adoram aplicar testes de personalidade como Myers-Briggs ou DISC, mas sendo bem honesto, qual é a real? A ciência é bem clara sobre isso. Não existe um traço de personalidade que preveja de forma consistente o sucesso em vendas. É basicamente uma aposta, e bem arriscada. Então, qual é a solução? A gente tem que parar de tentar adivinhar a personalidade e começar a observar o que realmente importa, o comportamento. O melhor indicador de como alguém vai se sair no futuro é ver como essa pessoa agiu em situações reais no passado ou como age em uma simulação. Testes práticos, roleplays, tarefas, é isso que revela a capacidade de verdade, muito mais do que qualquer questionário de múltipla escolha. Ok, digamos que as pessoas certas foram contratadas. Mesmo assim, o motor de vendas pode falhar se o processo estiver quebrado. E esse é o nosso segundo pilar. O grande perigo aqui é que as falhas mais graves, muitas vezes, estão escondidas nos dados. São como rachaduras que a gente não vê na fundação de uma casa. Vamos pegar um caso real para ilustrar isso. A empresa de software Showpad. O processo deles, como dá para ver aqui, parecia super lógico. O marketing gera um lead qualificado, o tal do NQL. A equipe de vendas aceita esse lead, vira um SAL. Aí agenda uma demo, que é o SQL, depois qualifica a oportunidade, SQO, e finalmente fecha o negócio. 5 etapas bem claras. O que poderia dar errado? E se a gente olhasse só por cima, os números pareciam ótimos. Dá uma olhada. 84% das demonstrações viravam oportunidades qualificadas. E dessas, 76% eram fechadas. Fantástico! Com números assim, é muito fácil relaxar e cair numa perigosa sensação de que está tudo sob controle. Mas aqui estava a rachadura invisível, o problema escondido. A taxa de conversão entre o momento em que vendas aceitava o lead e o agendamento da demonstração era de só 10%. Isso é um desastre. Significa que 90% dos leads que a própria equipe de vendas tinha olhado e dito, ok, esse é bom, estavam simplesmente sumindo no meio do caminho. Sem analisar cada pequena etapa da jornada, esse gargalo, esse buraco negro de leads, jamais seria descoberto. A lição aqui é muito clara. É preciso mapear e medir cada transição, cada passagem de bastão, para encontrar onde o motor está de fato falhando. Muito bem, temos as pessoas certas, temos um processo que foi otimizado, chegamos ao terceiro pilar, a precificação. E aqui tem outro erro clássico.
Muitas empresas precificam o produto às funcionalidades dele. O grande segredo, o pulo do gato, é precificar o valor que esse produto gera para o cliente. Para entender esse valor real, a gente precisa pensar no que os especialistas chamam de contexto de negócio. Imagina o mesmo software. Para uma startup pequena, o valor pode ser a agilidade que ela ganha. Para uma empresa gigante, pode ser a segurança e a conformidade. O produto é o mesmo, mas o valor que cada um enxerga e o quanto está disposto a pagar muda completamente dependendo do contexto. O caso da empresa Zolan ilustra isso perfeitamente. Eles descobriram elementos que nem eram o produto em si, mas que geravam um valor imenso para os clientes. Por exemplo, notificações sobre mudanças para reduzir riscos, ou códigos de produto especiais para facilitar os pedidos internos. Tudo isso é valor, e tudo isso pode e deve ser precificado. Certo. Agora, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Contratar as pessoas certas, construir um processo que funciona e precificar com base no valor. Isso não são coisas separadas, que a gente resolve uma de cada vez. Elas formam um sistema único, interligado. É como um banco de 3 pernas. Então, recapitulando, o motor de vendas moderno se apoia firmemente nestes 3 pilares. Primeiro, pessoas, contratadas pelo comportamento que demonstram, não por mitos. Segundo, processo, analisado de ponta a ponta com dados para revelar as falhas de verdade. E terceiro, precificação, que captura o valor real entregue em cada contexto. E não dá para esquecer, se uma dessas pernas for fraca, o banco inteiro desmorona. E para fechar, fica a pergunta-chave. Olhando para a operação hoje, qual perna desse banco de vendas está mais fraca? São as pessoas, é o processo ou é a precificação? A resposta para essa pergunta é, com certeza, o ponto de partida para destravar um crescimento que talvez nem se imaginava ser possível.